Olá, pessoal, sou professora Vivian e nós vamos trabalhar o tema psicologia organizacional, né, que faz parte do conteúdo do concurso da polícia. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer um resgate histórico, né, do a partir de quando que surge a psicologia, né, qual a origem da psicologia, para a gente chegar na psicologia organizacional, né? Então, essa vai ser a primeira parte do nosso conteúdo que nós vamos trabalhar e avançando, né, na nossa segunda aula, nós vamos tratar das áreas de atuação da psicologia organizacional. Então, pensando aqui, qual que é, né, onde que começou o estudo da psicologia, quais são, né, as origens, né, da psicologia, ela vem da filosofia, né, que a gente conhece, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que começaram a questionar, né, como que a gente se conhece, para que a gente existe, né? Então, os filósofos que começaram esses questionamentos em relação ao ser humano, em relação à vida, né? E os sofistas, né, que foram os filósofos da época, que buscaram questionar como que a gente se conhece, como nos conhecemos. Né? Então, pensando a psicologia, ela surge a partir da filosofia. Então, nós sabemos, né, apesar desse questionamento em relação à existência ser algo antigo, né, mas a psicologia é uma ciência muito nova, né, e que na sua ausência foi a filosofia que buscou aí, que teve o desafio de compreender, né, de tentar compreender a alma humana. Então, foi a filosofia a grande origem da psicologia. Mas qual que é a origem da palavra, né? Vamos pensar, o que é psicologia, né? Ela deriva da palavra grega, né, que significa estudo da mente ou da alma. Né? E nos dias de hoje, a gente sabe que a psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Né? E esses comportamentos e processos mentais, eles estão inseridos dentro de um contexto, né? Dentro do contexto da organização, dentro do contexto de uma escola, dentro do contexto do esporte, né? Então, a psicologia vai tentar entender os comportamentos e os processos mentais inseridos dentro de um meio, né? E aí é importante a gente pensar, né? O que são comportamentos? O que são processos mentais, né? Qual que é o foco de estudo da psicologia em relação ao comportamento, né? A gente sabe que o comportamento é aquela atitude, é aquela reação, né, que eu tenho em relação a algo que acontece no ambiente. Mas para aquele comportamento manifesto ali, teve todo um processamento mental, né? Se a gente for pensar, para uma pessoa falar ou acenar a mão para alguém, houve todo um processo mental antes disso, né? Para ter esse comportamento manifesto, ela teve que pensar, ela teve que sentir alguma emoção para associar a essa pessoa, né? Olha, eu conheço fulano de tal, aceno e cumprimento essa pessoa, né? Então, o foco da psicologia não é efetivamente no comportamento manifesto, né? Mas é no que ela pensou e no que ela sentiu, em todo o processo que ela teve antes de ter uma atitude, né? Que são os processos mentais, né? O que são os processos mentais? É a percepção, é a consciência, é a memória, é a linguagem, é o pensamento, é a aprendizagem, é a emoção, é a imaginação. Então são todos esses processos que o ser humano tem para ter uma atitude, para ter um comportamento, para ter uma interação com o meio, né? Então, esse é o foco da psicologia, né? Entender esses processos mentais, esses comportamentos dentro de um contexto que ela vai estar inserida. Né? E aí, pensando nas áreas de atuação do psicólogo, né, nós sabemos que o psicólogo ele tem várias áreas de atuação, né? A psicologia tem várias áreas de atuação. Né? Então, se a gente pensar, nós temos a psicologia clínica, que faz o atendimento individual, nós temos a psicologia social, que vai estudar o sujeito dentro de um contexto, né, dentro de uma organização, dentro de um meio que ele está inserido, né, do meio social, que interfere nesse sujeito e o próprio sujeito interfere nesse meio social também.
Nós temos a psicologia educacional, que está vinculada à educação, a psicomotricidade, né, que vai estudar esse processo, né, da motricidade por meio do psíquico do sujeito. Nós temos a psicologia do esporte, a psicologia jurídica, né, que vai estar dentro do âmbito jurídico, a psicologia do trânsito, a neuropsicologia, a psicologia hospitalar. E o nosso foco aqui vai ser a psicologia organizacional. E a gente também não vai estudar tudo, nós vamos fazer um recorte da psicologia organizacional, vamos estudar alguns processos, né? O processo de recrutamento e seleção, o processo de treinamento, o processo de acompanhamento das pessoas por meio da gestão de desempenho, né? Então, a gente vai fazer um recorte, né? Mas como que surge a psicologia organizacional, a psicologia aplicada ao trabalho, né? Então, ela surge, né? A psicologia aplicada ao trabalho, ela surge, né? Para atender os princípios da administração científica. Então, ela surge a partir do processo da industrialização, né? Porque antes os processos de trabalho eram simples, eram manuais. O indivíduo ele fazia normalmente se ele era um sapateiro, ele fazia todo o processo da construção do sapato até a venda do sapato. Né? Então, a partir da industrialização, passa a ter uma demanda de entender esse sujeito dentro do ambiente de trabalho. E aí eu vou bem dentro da administração científica, que é dentro do processo de planejar, de selecionar, de executar, né? Então, eu vou entender, planejar os métodos de trabalho para aumentar a eficiência, selecionar os melhores trabalhadores e treinar para que eles se adaptem ao novo método, né? Eu vou também desenvolver essas pessoas para criar um clima de cooperação, né? Eu vou estimular essas pessoas na cooperação, né, entre a administração e os trabalhadores, criando aí um melhor ambiente de trabalho, né? Então, ela surge para atender essa demanda da administração científica, né? E a gente sabe, né, que a psicologia, né, ela vai tentar compreender várias questões do indivíduo dentro do ambiente de trabalho, né? Então, se a gente fosse pensar assim, como é que eu ia descrever o trabalho de um padeiro? Né, pensando num exemplo. Quais que são as diferentes tarefas que ele desempenha? Quanto tempo que ele leva para executar? Qual é a dificuldade que encontra para desenvolver as tarefas? Quanto tempo demora para ele aprender? Qual é o perfil de uma pessoa que para desempenhar essas tarefas de padeiro, né? Então, são todas essas questões que vão ser respondidas, né, pela psicologia organizacional. Né? Então, ela vai tentar entender esse sujeito dentro do ambiente de trabalho, né? Se a gente fosse pensar, a análise do trabalho, ela tem muitos objetivos. Se eu fosse pensar aqui o desenvolvimento de uma carreira, então eu preciso definir os conhecimentos, as habilidades, as aptidões, as características pessoais que são relevantes para o desenvolvimento de uma pessoa em uma determinada carreira, né? Então, a psicologia vai tentar compreender esses processos, né? Compreender essas demandas dentro do ambiente de trabalho. E aí, né, se a gente for pensar, a psicologia organizacional refere-se ao desenvolvimento e à aplicação dos princípios científicos da psicologia no ambiente de trabalho, né? Ele vai estudar como é que o comportamento dessas pessoas afeta e é afetado pelo ambiente físico e cultural desse local de trabalho, né? Porque a gente sabe que o ambiente vai interferir nesse sujeito que está lá dentro trabalhando e também esse sujeito vai interferir, né? Vai ser afetado, né? Por esse ambiente e o ambiente vai ser afetado por esse sujeito. Então, é uma relação de interação e que a psicologia organizacional, ou a gente hoje fala muito de gestão de pessoas, vai cuidar dessa relação. Né? Então, a gente sabe que as primeiras publicações, né, começam nos meados da década de 80, né? Então, para a gente ver que aí, se você for olhar a psicologia organizacional, é algo mais novo ainda. Né? Então, é algo que está em processo de desenvolvimento, de aprendizagem, e que tem sido um grande desafio, né? Porque a gente sabe o quanto a gente tem de adoecimento
no ambiente de trabalho, o quanto a gente tem de conflitos nas relações de trabalho, né? E a psicologia organizacional, ela vem para tentar intermediar esses processos, né? Gerando, né? Tem dois focos, né? No gerar o resultado para a empresa, mas também cuidar, né? Dessa relação de trabalho, né? Então, a gente pensando aqui, né? Zanelli vai apontar, né? Zanelli Bastos vai apontar que uma vez que se busca compreender o comportamento das pessoas que trabalham, tanto em seus determinantes quanto em suas consequências, como também nas possibilidades da construção produtiva das ações de trabalho, né? Mas sempre cuidando da qualidade de vida e do bem-estar do ser humano, né? Então, a psicologia vem para equilibrar essa relação que é conflitante entre as organizações e o colaborador e o indivíduo que está ali, né? Então, a psicologia, ela faz esse trabalho de equilibrar essas relações, né, entre o indivíduo e a organização. E é um grande desafio diante da realidade que a gente vive, né? Nós temos empresas, né, que visam, que focam excessivamente o resultado, muitas vezes em detrimento dessa qualidade de vida e do bem-estar do ser humano. Então, às vezes, falta mão de obra, eu sobrecarrego o outro indivíduo, né? A exigência pelo resultado é muito grande, pela qualidade do trabalho, né? E isso tem feito um adoecimento muito grande dos indivíduos, né? Então, a psicologia tem esse grande desafio aí, a psicologia organizacional, de cuidar desse sujeito dentro do ambiente de trabalho, mas eu também não posso estar lá só para cuidar do sujeito, né? Eu vou cuidar desse sujeito, mas eu também vou cuidar desse sujeito com foco em gerar, né? Em criar, construir produtividade das ações de trabalho, né? Então, eu tenho um foco tanto no indivíduo quanto na organização. Eu não posso estar dentro de uma organização e focar só o indivíduo, e também não posso estar dentro de uma organização e focar só a organização, né? Eu tenho que exatamente fazer esse equilíbrio entre as duas áreas. E aí, gente, pensando na nossa próxima aula, né? Se tiver ficado alguma outra dúvida, eu acho que a gente vai tratar dela. A gente vai pensar o que é a psicologia organizacional na prática, né? Quais são as áreas de atuação, o que o psicólogo organizacional pode fazer dentro da organização. Então, a gente vai discutir um pouco desses processos, entender melhor e aprofundar, né? Depois a gente vai fazer um recorte, como eu já falei, desses subsistemas, né, de gestão de pessoas, de gestão de recursos humanos, da psicologia organizacional, que nós vamos falar do processo de recrutamento e seleção, do processo de treinamento e desenvolvimento e do processo de acompanhamento de pessoas por meio da gestão de desempenho, né? Então, esse vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar, né? Eu coloquei aqui as referências, né, que estão disponíveis para vocês, e aí a gente, se quiser fazer uma pesquisa, né, conhecer um pouco mais desse processo, aprofundar, vocês têm essas referências aí para estarem pesquisando, e a gente vai dar continuidade no nosso próximo encontro. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.